hora do nosso quadro Segredos do Alambique com Sidney Maschio. Bom, hoje o Sidney vai falar sobre a situação atual da cachaça, não aqui no Brasil, viu, mas lá em Portugal. Sidney, bom dia para você. Primeiramente, aí, parabéns pelo prêmio, né? Entre os mais admirados do agro. Muito feliz e feliz de você estar aqui sempre, né, na nossa coluna Segredos do Alambique. Muito obrigado, Renata. Bom dia para todo mundo. Sempre uma satisfação imensa, né, ter o trabalho da gente reconhecido. Muito obrigado a todo mundo. Bom, Renata, o nosso programa hoje, então, está internacional, né? Nós vamos num pulo só para Portugal para conversar com o Antônio Amaral Gomes. O Antônio, ele é especialista em destilados, um apaixonado pela cachaça brasileira, profundo conhecedor da nossa bebida, escreveu até um excelente livro sobre o assunto, né? E veja só, durante 15 anos, mais ou menos, o Antônio manteve lá em Lisboa, né, a capital portuguesa, um restaurante, veja só, de comida mineira. E, logicamente, que um dos destaques, né, do cardápio da casa era a sua carta de cachaças com uma oferta de grande variedade e de excelente qualidade, né? Antônio, muito bom dia, é uma satisfação ter a sua presença aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Como foi que você se apaixonou pela cachaça, hein, Antônio? Olha, muito bom dia e para já os meus agradecimentos pelo convite de falar consigo. Pois, na realidade, conforme você referiu, o eu ter um restaurante de comida mineira em Lisboa foi o motivo fundamental para eu começar a conhecer a cachaça. Eu fui 3 vezes ao Brasil para preparar o restaurante, e uma das quais eu estive em Belo Horizonte, numa cachaçaria chamada Alambique, onde eu tive a primeira lição de um dos irmãos Caetano, que era um dos proprietários, sobre cachaça. Eu perguntei-lhe o que é uma boa e uma má cachaça, e a partir dessa explicação eu jurei a mim próprio que teria cachaça artesanal de Alambique no meu restaurante. Depois um amigo meu, Ivan Barbosa, hoje um grande amigo, que pôs a cachaça pela primeira vez no meu restaurante. Eu fui a primeira pessoa que importou cachaça artesanal de Alambique para Portugal. Ô, Antônio, o que o português, o consumidor português, sabe hoje sobre a cachaça brasileira? Sidney, eu podia dizer que não conhece nada. O português conhece a cachaça como uma componente da caipirinha, absolutamente mais nada. Não sabe como é que ela é feita, nem sabe que há cachaça que se envelhece em madeira. Há um desconhecimento grande. Mas, curiosamente, Portugal foi, durante muitos anos, o segundo importador de cachaça no mundo. O primeiro era a Alemanha, depois era Portugal. Hoje Portugal continua a ser o segundo na Europa, mas há mais 2 países que importam cachaça do Brasil. Mas não chega a isso para conhecer cachaça, não é? Cachaça é muito mais do que uma componente da caipirinha. Agora, o que as pessoas em Portugal falam para você quando você oferece uma cachaça de qualidade para ser degustada assim, pura, né? Não na caipirinha? Sidney, assim, a única experiência que eu tenho é a experiência do restaurante que eu tive em Lisboa. E esse contacto com o cliente, para mim, foi importantíssimo para eu perceber, entender como é que a pessoa, o português, entendia a cachaça. E era um processo de educação, de convencimento, porque não nos podemos esquecer que na Europa os destilados mais conhecidos é o whisky e o vodka. Portanto, a cachaça tem que combater, tem que ir, não é combater, tem que conviver com esses 2 destilados. E é um processo, eu tinha que explicar o que é, para já colocar cachaça num cálice, uma cachaça envelhecida, e dar a provar, a dar a entender, porque metade da cachaça envelhecida que eu importei era para oferecer, para degustar, para o cliente perceber, entender o que é que se tratava. Agora, quais são os erros que os produtores brasileiros estão cometendo, Antônio, na sua estratégia para vender cachaça em Portugal e na Europa de uma forma geral? Julgam que vindo sozinhos conseguem atravessar o Atlântico facilmente. Não é fácil. Sozinhos não é fácil entrar em Portugal a cachaça artesanal de Alambique. É muito difícil,
porque, como eu disse, nós estamos sensibilizados por outros destilados. E, portanto, só uma forma associativa, com apoios financeiros do Estado, nem que seja o Estado Federal, o Estado A, o Estado B, o Estado C, já que, portanto, a nível de Brasília vai ser muito difícil, mas, portanto, a nível estatal, vão ter apoios para entrar aqui, porque é um processo que implica um conhecimento, porque normalmente na cadeia normal é importador, armazenista, restaurante, etc., eles acham que o cliente não vai poder pagar, porque a cachaça artesanal de Alambique entra cara relativamente à outra cachaça de coluna, não é? E, portanto, é muito difícil, só com apoios financeiros é que vai ser possível entrar essa boa cachaça em Portugal. Só para dar uma ideia, no ano 2004 nós tínhamos a Copa de Futebol em Portugal e uma cachaça de coluna iniciou aqui em Portugal uma campanha mundial de $1 milhão e em que todas as ruas principais de Lisboa tinham placares de publicidade dizendo cachaça oficial do Brasil. Parece que não há cachaça oficial nenhuma do Brasil, mas é uma forma de um português não se aperceber que há mais cachaça. A cachaça não há nenhuma cachaça oficial. A cachaça é a bebida nacional do Brasil. E, portanto, é necessário dar a conhecer às pessoas, mesmo que tenham que pagar um pouco mais, que vale a pena beber uma boa cachaça. Agora, Antônio, você acha que Portugal seria a porta de entrada ideal da cachaça brasileira para conquistar a Europa toda? Vamos lá ver. A Europa é mais ou menos o tamanho do Brasil, levemente maior que o Brasil. Não é fácil, mas era uma plataforma. Era uma plataforma para, a partir daqui, portanto, como se fossem rios que passassem por outros países, não é? É um facto que a Inglaterra importa cachaça, até boa cachaça, a França também, a Alemanha também, mas continua a haver um desconhecimento do que é uma boa cachaça. Qual é o caminho das pedras, né? Qual é o roteiro certo para o produtor brasileiro conseguir levar a boa cachaça, a cachaça de qualidade, para os mercados como Portugal e a Europa em geral, Antônio? Eu tenho uma metodologia, tenho até comunicado com algumas pessoas conhecidas aí no Brasil, uma metodologia para se ultrapassar esta dificuldade. Implica sempre algum dinheiro, não é? Há que sensibilizar o consumidor, há que sensibilizar o consumidor para o que é a cachaça boa. Portanto, temos aqui um problema de desconhecimento e um problema de capacidade aquisitiva. Portanto, temos que ser, porque seja o consumidor a indagar da necessidade de ter uma cachaça melhor que aquela que nós temos até hoje. Portanto, vai ser necessário uma metodologia. Portanto, há que massificar a informação do país inteiro. Portugal não é assim tão grande. Há que massificar a informação para que o consumidor comece a pedir a boa cachaça e, nessa altura, importadores e armazenistas consigam sensibilizar-se para ir buscar boa cachaça ao Brasil. Muito bom. Antônio, queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, mandar um grande abraço para você, para todo o nosso querido povo português e até uma próxima ocasião. Eu queria só salientar um pormenor. O Marcelo Moschetti chefia no Porto uma cachaçaria. É o único local em Portugal que há boa cachaça, é no Porto, numa cachaçaria chamada Macaúva. Muito bom. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, então. Muito obrigado, Antônio. Um grande abraço para você. Até a próxima. Muito obrigado. Renata. Obrigada, Sidney. Bom dia para vocês.